Olá a todos. Eu gostaria hoje de fazer uma brincadeira com as medidas da viola. Se vocês me permitem, eu vou fazer algumas medições desse instrumento. A gente vai brincar um pouco com as medidas do instrumento, comparar com o padrão, ou o que deveria ser padrão, e vamos tentar tirar daqui alguns princípios. Bom, a primeira coisa a que se considerar, isso é muito importante, de todos os naipes, né, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, de instrumentos de arco, de uma orquestra, as violas e os contrabaixos são os instrumentos que têm as medidas mais variáveis, né? A maior variação de medidas de um instrumento para outro, ou a menor padronização, está nesses dois naipes, né? As violas e os contrabaixos. Obviamente, estamos falando aqui de uma relação que considera a altura da pessoa, o tamanho da mão da pessoa. A gente está trabalhando com o limite, né, dos tamanhos, né? O contrabaixo, pela maneira como ele é tocado, pelo espaçamento que tem, né, no espelho, né, a posição da digitação, tudo isso limita muito para o músico, por isso que os músicos variam muito o tamanho do instrumento. Tem a questão também da quantidade de som, né, instrumento 4/4, 3/4 para contrabaixo, mas esse é um assunto um pouco complexo que não vai entrar nesse caso aqui. E as violas, por outro lado, também pela posição como ela é tocada e pela tessitura, a gente está trabalhando com um instrumento que talvez seja o maior possível para aquele músico, para aquela tessitura. É claro que se o instrumento for grande demais, fica inviável para o músico tocar. Por isso que ele está sempre procurando um instrumento que seja confortável e ao mesmo tempo que tenha muito som. E normalmente os instrumentos que têm mais som, que têm mais volume, são os instrumentos maiores. Mas não é só isso que importa também a qualidade. Mas isso é todo um discurso que não convém agora para o assunto que eu quero tratar com vocês. Eu quero de fato brincar um pouco com as medidas da viola, né? Eu estou com um instrumento aqui bastante interessante, é um instrumento pequeno, mas que tem algumas medidas particulares. E vamos comparar um pouco com medidas de tabela, né, de padrão, de manual, para ver o que a gente consegue ter de interessante aqui. Bom, para começar, é uma viola pequena, né? Vamos medir aqui o comprimento dela. É uma viola que dá 39,5, né? Tá aqui, ó, 39,5, né? Então, uma viola pequena, uma viola 39,5. Uma viola 39,5 é uma viola que tem o diapasão. Vamos tratar da medida de importância na sequência, né? O diapasão, que seria essa distância do começo do corpo, né, do final do braço até o começo do corpo, até a posição de um cavalete ela deveria ter 21 centímetros, 210 milímetros. E nessa viola aqui, a gente vai considerar, né, o lugar onde foi marcado com esse cortezinho do F, onde deveria estar o diapasão, onde deveria estar o cavalete. Ela é maior, ela dá exatamente 21,5, né, 21 centímetros e meio é o diapasão dessa viola aqui. Outra medida que eu quero considerar com vocês é a medida do comprimento do braço, né? Vamos medir aqui. Melhor medir com a régua, a gente tem uma medida um pouco mais precisa. A trena aqui, como não tem base para segurar, é melhor medir com a régua. E a medida que ela está me dando aqui é de 14,4 milímetros, 144 milímetros. E pelo manual ela deveria ter 14 milímetros. Portanto, o comprimento da corda, aliás, a medida da pestana até o diapasão, esse comprimento total aqui deveria ser, por tabela, por manual, 210 mais 14, 350 milímetros, tá? E aqui nessa viola, que tem as medidas um pouco diferentes, 14,4 mais 21,5, 35,9, né? Então nós temos aqui um instrumento que, apesar de ter a caixa, né, a caixa dele é 39,5, deveria ter 21, ele dá 21,5, deveria ter 14, ela dá 14,4, deveria ter 35, está dando 35,9, tá? Pela tabela, nós temos então que a corda vibrante para um instrumento de 39,5 deveria ser 356 milímetros. 356 milímetros. Ora, aqui nós já temos uma pequena diferença que temos que considerar. Se eu somar essa medida aqui do braço, mas a medida do diapasão está dando 35, deveria por tabela dar 35, a corda vibrante dá 35,6. Então nós temos 6 milímetros aqui que apareceram da onde?
Isso é o primeiro princípio que eu ensino vocês. O comprimento da corda vibrante não é o mesmo comprimento do braço mais o diapasão. Por quê? Porque nós estamos tratando de um triângulo. O braço mais o diapasão é a base do triângulo. A altura seria o cavalete, seria a altura do cavalete total. E nós temos então que a corda vibrante seria a diagonal, e a diagonal de um triângulo é sempre maior do que a base, ok? Portanto, é natural que a corda vibrante seja maior do que a soma do braço mais o diapasão. E nessa viola aqui nós então temos 14.4 mais 21.5, dando 35.9. E o comprimento de corda vibrante está dando 35. Vamos medir aqui porque essa medição não foi feita ainda. 36.4. Então nós temos aqui uma variação de 35.9 para 36.4. Nós temos uma variação de 5 milímetros que corresponde exatamente a essa diferença que tem entre a base e a diagonal do triângulo. Por isso, na hora de tirar as medidas do instrumento, nós temos que ter sempre ideias geométricas, né? Saber entender o instrumento também do ponto de vista geométrico, né? A medida da corda vibrante não é a medida do comprimento do braço mais o diapasão. No entanto, comprimento de braço, diapasão e corda vibrante são 3 medidas fundamentais para todos os instrumentos de corda e convém o músico conhecê-las. Convém o luthier ainda mais conhecê-las. E no caso desse instrumento aqui, é um instrumento que tem um corpo um pouco menor para as medidas fundamentais, ou o contrário, ela tem medidas fundamentais maiores para o comprimento do corpo. Isso resulta num desequilíbrio? Não necessariamente. Às vezes pode resultar, às vezes não. No caso desse instrumento aqui, não resulta. O instrumento ele soa muito bem, ele tem graves bons, ele tem agudos bons, e a pessoa, basta um pouco de estudo, ela consegue achar a digitação correta. E isso é um princípio que os violistas principalmente e os contrabaixistas principalmente têm que ter, que como são instrumentos fora de padrão, cada instrumento requer um estudo e uma acomodação própria. Por isso convém essa plasticidade, convém essa ideia de se adaptar a cada instrumento que ele tem em mãos. E é possível eventualmente fazer alguma adaptação no instrumento com a intenção de, por exemplo, deixar a corda mais tensa, ou ao contrário, deixar a corda menos tensa, ou ainda deixar o braço mais curto, ou o braço mais longo, ou mudar a digitação aqui do instrumento. As violas e os contrabaixos permitem um pouco mais essas variações. Isso tudo são princípios que eu deixo para vocês, para que não tenha tanta essa ideia de que as medidas dos instrumentos de arco são extremamente fixas, são absolutas e não se pode tocar nelas. Ao contrário, é possível sim fazer algumas pequenas variações e acomodações, e o músico tem que ter também essa clareza, e o luthier tem que saber quando, onde e como mexer com essas medidas. São essas informações que eu tenho para você hoje. Se você achou interessante essa pequena aula e quiser saber mais sobre os instrumentos de arco em geral, inscreva-se no meu canal e aguarde vídeos como esse. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.